Eles sussurravam seu nome como uma maldição nas sombras de Chicago. Lorenzo Corsetti não era meramente um chefe de máfia. Ele era vingança embrulhada em um terno Armani, e ele nunca caminhava sem sua sombra. Aquela sombra era Titan, um cane corso de 120 de Lilibê, cujos olhos negros tinham testemunhado mais morte que a maioria dos terrenos de cemitério. Soldados endurecidos pela batalha faziam o sinal da cruz quando aquela besta entrava em uma sala. Assassinos profissionais escolhiam corredores diferentes em vez de compartilhar o ar com ele. Ninguém podia ficar a 10 pés de Lorenzo Corsetti sem mapear mentalmente cada possível rota de fuga. Até uma noite chuvosa de novembro, quando uma bartender magra como osso com olheiras sob seus olhos e mãos trêmulas fez o impossível. Mia Sullivan não gritou. Ela não implorou por sua vida. Ela fez algo que congelou cada respiração naquele restaurante e reescreveu as leis antigas do submundo de Chicago para sempre. Esta é a história de como uma órfã, afogando-se em dívidas e desespero, domou a besta mais perigosa da cidade e capturou o coração congelado do monstro, segurando sua corrente. Bem-vindos de volta à nossa história hoje. Antes de mergulharmos nesta jornada incrível, aperte aquele botão de inscrição e deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Seus curtidas e compartilhamentos mantêm estas histórias vivas. Agora, vamos começar. Mas antes daquela noite fatídica, Mia Sullivan não era nada mais do que uma sombra esmaecida lutando para sobreviver em uma cidade sem misericórdia. Seu apartamento-estúdio ficava limpa à garganta, no quinto andar de um prédio em decadência no lado sul de Chicago, onde a escadaria tinha fedor de urina e as paredes rachadas encharcavam sempre que chovia. Naquela manhã, ela acordou às 5h e com o aquecedor gemendo e depois morrendo no frio cortante de novembro. Sua respiração embaçou branca no ar. Mia jazia encolhida sob 2 cobertores finos, olhando para um teto manchado de amarelo e em remendos irregulares, perguntando-se se hoje seria o dia em que ela finalmente desabaria para sempre. Ela tinha 27 anos de idade, mas parecia mais perto dos 35. Um rosto outrora elogiado por professores de Cornell, por sua inteligência aguçada, tinha sido reduzido a osso e sombra. As olheiras sob seus olhos eram tão profundas que nenhuma maquiagem podia escondê-las. 11 anos antes, ela tinha perdido seus pais em um incêndio doméstico causado por fiação defeituosa. 11 anos antes, ela tinha se tornado uma segunda mãe para Noah, quando seu irmãozinho tinha apenas 11 anos. E 3 anos atrás, ela perdeu tudo o que restava quando Noah foi paralisado da cintura para baixo em um acidente de carro. A batida aconteceu enquanto ele a levava para o trabalho. Mia nunca se perdoou por aquilo. Ela escorregou da cama, seus pés descalços encontrando o chão de madeira gelado. A geladeira estava vazia, exceto por meia caixa de leite vencido e uma maçã enrugada. Ela abriu a gaveta da mesa, onde envelopes vermelhos estavam empilhados do hospital, da seguradora do banco. $400.000. Aquele era o peso pressionando seus ombros como uma pedra invisível. O custo da cirurgia de coluna de Noah, medicação de reabilitação vida diária e agora uma nova carta. As palavras impressas em vermelho forte: pague $50.000 dentro de 30 dias ou Noah seria transferido para uma instituição pública. Mia sabia o que instituição pública significava. Significava seu irmão deitado na cama 12 horas por dia sem ninguém virá-lo. Significava escaras comendo sua carne. Significava uma morte lenta em negligência silenciosa. Ela trabalhava 3 empregos todos os dias. Manhãs limpando escritórios para um escritório de advocacia. Tardes cuidando de crianças para uma família rica em Lincoln Park. Noites misturando coquetéis no Imperial. O restaurante mais luxuoso de Chicago, um lugar onde ela nunca ousou imaginar sentar como cliente. Mesmo combinados, não era suficiente. Nunca era suficiente. Naquela tarde, antes de seu turno da noite,
Mia visitou Noah no centro de reabilitação. Era a instalação mais barata que ela podia encontrar, e parecia isso. Pintura descascando, o cheiro de desinfetante barato, enfermeiras exaustas por muitos pacientes. Noah sentou em sua cadeira de rodas perto da janela, olhando para o estacionamento cinzento. Quando ele a viu, ele sorriu. Um sorriso que Mia sabia que lhe custava mais esforço do que ele demonstrava. Você está aqui, ele disse, sua cadeira forçada, mas determinada. Eu consegui 15 minutos nas barras paralelas hoje. Isso é progresso, certo? Mia ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e pegou sua mão. Ela viu os hematomas em seu braço, onde a agulha da IV tinha entrado de novo e de novo por causa de uma enfermeira inexperiente. Ela viu suas pernas murchas sob o cobertor. Ela viu esperança lutando para permanecer viva nos olhos de seu irmão de 22 anos, que ela tinha jurado proteger a qualquer custo. Dói? Ela perguntou, sua voz falhando. Não dói, Noah mentiu. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com você mesma. Você está muito magra. Você está sequer comendo. Mia não respondeu. Ela apenas o segurou firmemente, pressionando seu rosto em seu ombro para que ele não visse as lágrimas caindo. No caminho para o Imperial, ela passou por uma loja de penhores e pegou sua reflexão no vidro. Um fantasma magro com olhos fundos. Ela costumava ser alguém. Mia Sullivan, a mais jovem especialista em comportamento animal, já reconhecida por Cornell. Ela tinha um futuro uma vez. Ela tinha sonhos. Então Richard Kane tirou tudo. E agora ela era apenas uma bartender exausta, tentando não se afogar em um mar de dívidas. Ela não sabia que esta noite sua vida mudaria para sempre. Ela não sabia que ao entrar no Imperial naquela noite, ela estava andando direto para a órbita de um lobo de ferro e uma besta que toda a cidade de Chicago temia. Imperiala não era apenas um restaurante. Era um palco onde o poder se apresentava para si mesmo. Mia empurrou pela porta dos fundos dos funcionários e entrou em um mundo completamente removido da escuridão de sua própria vida. Pisos de mármore branco brilhavam sob lustres de cristal. O cheiro de azeite de trufa e cogumelos portorcini flutuava pelo ar. As garrafas de vinho expostas atrás do vidro custavam mais que o aluguel de seu ano inteiro. Mia tinha trabalhado aqui por 9 meses e ela ainda não tinha se acostumado com a sensação de que ela era uma mancha em meio a todo este luxo. Ela trocou para seu uniforme na sala de pessoal apertada, a camisa branca e o avental preto que o restaurante exigia. Ela olhou no espelho e tentou esconder as olheiras sob seus olhos com um pouco de pó barato. Não ajudou. Ela ainda parecia um cadáver ambulante, mas não importava. Convidados no Imperial não olhavam servidores nos olhos. Para eles, ela era apenas uma sombra que entregava bebidas e desaparecia. Ela pisou atrás do bar e começou a se preparar para seu turno, polindo copos, arrumando garrafas, checando o gelo, movimentos tão familiares que ela podia realizá-los em seu sono. O restaurante lentamente encheu enquanto o relógio avançava para as 7 da noite. Ternos caros, vestidos de grife, o riso oco da elite de Chicago. Mia os observava do jeito que se assiste a um filme mudo. Ela não pertencia a este mundo, e ela sabia disso. Tony Marchetti, o gerente do restaurante, passou pelo bar parecendo mais tenso que o normal. Ele era um homem pequeno, com olhos perpetuamente ansiosos, como se esperasse que algo terrível acontecesse. Esta noite, ele parecia à beira de um ataque cardíaco. Sullivan, ele murmurou roucamente. Venha aqui. Mia deu um passo mais perto, limpando suas mãos em seu avental. Tony olhou ao redor como se com medo de ser ouvido, então a puxou para um canto sombrio. Mesa 7 esta noite? Ele disse. E aquelas 3 palavras sozinhas foram o suficiente para drenar a cor dos rostos do pessoal próximo. Mia não entendeu o que era especial na mesa 7. Ela tinha servido a dezenas de vezes. Sempre empresários ricos que gostam de se exibir e deixar gorjetas generosas.
Não fique aí parecendo confusa. Tony sibilou entre dentes cerrados. O dono está vindo. O dono. Tony falou as palavras como se estivesse nomeando a própria morte. Mia tinha ouvido os sussurros no vestiário. As histórias trocadas em vozes trêmulas sobre o homem que possuía o Imperial, sobre o homem que possuía metade de Chicago, sobre Lorenzo Corsetti. Ouça com atenção, Tony disse, segurando seus braços tão apertado que suas unhas morderam sua pele. Não faça contato visual. Não fale a menos que falem com você. Não se aproxime a menos que você seja chamada. E o mais importante de tudo, se você ouvir o rosnado, corra. O rosnado? Mia franziu a testa. Que rosnado? Tony ficou pálido como se ela tivesse proferido algo blasfemo. Você saberá quando o ouvir. E reze a Deus para que nunca o faça. Ele a soltou e desapareceu na cozinha, deixando Mia parada ali com uma dúzia de perguntas sem resposta. Ela olhou para a mesa sede, a mesa de canto mais prestigiada do restaurante, com uma vista dominante de toda a sala. Esta noite, ela tinha sido preparada com cuidado especial, uma toalha de mesa imaculada, flores frescas e uma garrafa de vinho já esperando em seu berço gelado. A atmosfera no restaurante começou a mudar lentamente, como se alguém estivesse diminuindo o volume do mundo. Conversa abrandou, risos desvaneceram. Convidados começaram a lançar olhares nervosos em direção à entrada, desconforto escondido sob sorrisos praticados. Mia sentiu a mudança no ar, algo primordial e ameaçador, como o cheiro de ozônio antes de uma tempestade. Ela olhou para suas mãos e percebeu que elas estavam tremendo. Ela não sabia por quê. Ela só sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. E quando as portas da frente do Imperial abriram exatamente às 8 Adams, quando a escuridão pareceu derramar para dentro, junto com o frio vento de novembro, Mia Sullivan entendeu pela primeira vez porque toda Chicago temia o nome Lorenzo Corsetti. Lorenzo Corsetti entrou no Imperial e o mundo inteiro pareceu inclinar-se para ele. Ele tinha 6'2" de altura, ombros tão largos quanto uma porta, um rosto nitidamente cortado, que parecia ter sido esculpido em mármore romano, e olhos o cinza frio de metal de arma em um amanhecer de inverno. Seu terno preto de 3 peças agarrava-se à sua estrutura, como se feito sob medida para cada linha de seu corpo. E a maneira como ele se movia deixava claro que ele sabia que possuía cada tijolo sob seus pés. Mas não foi Lorenzo quem fez todo o restaurante prender a respiração. Era o que caminhava ao lado dele. Titã. Mia nunca tinha visto um cão assim em sua vida. O massivo cane corso estava quase nivelado com o quadril de Lorenzo. Sua pelagem preta pura como se cortada da própria escuridão. Músculos rolando sob a pele como cabos de aço trançados. Suas orelhas cortadas estavam eretas como torres de vigia, e seus olhos negros varriam a sala com o cálculo frio de um assassino avaliando a presa. Sem coleira, sem focinheira, nada restringindo a besta exceto a presença do homem ao lado dela. Mia observou a maneira como as pessoas reagiam e sentiu um calafrio subir por sua espinha. Um empresário corpulento em uma mesa perto da entrada quase derramou seu vinho, enquanto ele apressadamente abaixava a cabeça. Uma mulher da sociedade, usando um colar de diamantes, abruptamente esqueceu a história que estava contando e olhou para seu prato. Servidores se separaram para cada lado como água antes da proa de um navio. E Tony, o gerente sempre ansioso, agora estava rígido como uma estátua com um sorriso forçado colado em seu rosto. Lorenzo não olhou para ninguém. Ele não precisava. Ele sabia que todos os olhos estavam fixos nele, e ele era totalmente indiferente a isso. Ele caminhou em direção à mesa 7 com passos firmes e confiantes, cada um uma declaração de propriedade. Titã se moveu como sua sombra, garras clicando suavemente no chão de mármore, o som rítmico e preciso, como a contagem regressiva de uma bomba. Quando Lorenzo se sentou, Titã imediatamente deitou a seus pés,
Mas os olhos da besta nunca se fecharam. Eles continuaram a escanear a sala, rastreando cada movimento, cada respiração, cada mínima mudança de qualquer um dentro de 20 passos. Mia ficou atrás do bar, segurando seu pano de polir tão firmemente que seus dedos ficaram brancos. Ela tinha trabalhado com cães por 6 anos antes que Richard Kane destruísse sua vida. Ela tinha visto os cães de serviço mais agressivos, cães de ataque treinados para matar. Mas ela nunca tinha visto nada como Titan. Isso não era agressão. Esta era a morte controlada. Uma máquina de matar esperando por um comando. 10 minutos depois, outro homem entrou. Vereador Robert Hayes, 52 anos de idade, o rosto carnudo de um político de carreira. Um caro terno cinza que não podia esconder o suor lentamente se espalhando por sua testa. Mia o reconheceu de noticiários locais, um rosto sempre emparelhado com promessas de desenvolvimento urbano e reforma educacional. Agora ele parecia um rato entrando na toca de uma cobra. Hayes sentou-se em frente a Lorenzo. E mesmo a 15 mp de distância, Mia podia ver seus joelhos tremendo. A conversa se desenrolou em vozes baixas, murmúrios que ela não conseguia distinguir, mas ela viu a maneira como Lorenzo sentava imóvel como pedra, apenas seus olhos cinzentos movendo-se lentamente, medindo cada expressão no rosto do vereador. Ela viu Hayes gesticular com as mãos, sua voz subindo ligeiramente, palavras como voto e mais 2 semanas, e precisar de mais tempo flutuando para seus ouvidos. E então ela viu Lorenzo fazer algo muito pequeno. Ele virou o anel de platina em seu dedo e o tocou levemente contra o tampo da mesa de mármore. Tum, tum, tum. O som era minúsculo, algo que não deveria ter se espalhado longe, mas de alguma forma ele cortou todo o ruído no restaurante como uma lâmina. Hayes congelou no meio da frase, e debaixo da mesa Titan levantou a cabeça. Um som escapou da garganta da besta. Não exatamente um rosnado, algo mais profundo, mais primordial, como a terra tremendo antes de um terremoto. Mia sentiu-o viajar pelo chão e subir por sua espinha. Ela entendeu agora. Este era o rosnado que Tony a tinha avisado, e ela entendeu porque ele a tinha dito para correr se ela o ouvisse. Tony apareceu ao lado de Mia como um fantasma. Seu rosto drenou branco como papel. Mesa 7 precisa de vinho, ele sussurrou, enfiando uma bandeja de prata em suas mãos com uma garrafa de Barolo e 2 taças de cristal sopradas à mão. Aquela garrafa custava $3.000. Não a derrame. Mia queria dizer que não podia, que ela não queria ir a lugar nenhum perto da besta deitada aos pés de Lorenzo Corsetti, que suas mãos estavam tremendo, que ela não tinha comido o dia todo, que ela poderia desmaiar a qualquer segundo. Mas ela viu o olhar nos olhos de Tony, o desespero ali, e ela entendeu que recusar não era uma opção. Não aqui. Não com o homem sentado na mesa 7. Ela puxou um fôlego profundo, forçando-se a acalmar o batimento selvagem de seu coração. Apenas caminhe, coloque o vinho, sirva-o e saia. 30 segundos. Ela podia sobreviver 30 segundos. Ela levantou a bandeja e começou a caminhar em direção à mesa 7. Cada passo parecia atravessar um fio de aço esticado entre 2 arranha-céus. Ela se concentrou em sua respiração, em manter a bandeja nivelada, em não olhar nos olhos cinzentos que a observavam do outro lado da sala. 10 passos. Ela passou pela mesa 6, onde um grupo de empresários estava celebrando algum negócio com champanhe caro. 8 passos, ela ouviu risadas altas da mesa 5, onde um jovem com o rosto corado estava mostrando seu telefone para seus amigos. Bradley Morrison, o filho de uma família de fundo de hedge, infame por ficar bêbado e causar problemas em restaurantes de luxo. 6 passos. Mia podia ver Lorenzo claramente agora. A maneira como ele sentava imóvel como uma estátua, a maneira como seus olhos cinzentos não perdiam nada.
O vereador Reis estava dizendo algo em um tom suplicante, mas Lorenzo não reagiu. 4 passos. Titan olhou para ela. Mia sentiu o peso daquele olhar como uma força física pressionando contra seu peito. A besta não se moveu, mas ela sabia que estava rastreando cada movimento, decidindo se ela era uma ameaça ou algo abaixo da notabilidade. 2 passos. Ela estava quase lá. Seus dedos apertaram a borda da bandeja, seu coração batendo como um tambor de guerra. Apenas coloque e sirva. Apenas coloque e sirva. Apenas. E então o desastre atingiu. Bradley Morrison, o bêbado da mesa 5, de repente se levantou rindo, olhos grudados em seu telefone, completamente inconsciente de seus arredores. Ele cambaleou para trás no exato momento em que Mia passou atrás dele. Seu ombro bateu em seu quadril com a força descontrolada de um homem pesando 211 libras. O tempo se estilhaçou em fragmentos em movimento lento. Mia sentiu-se perder o equilíbrio. Sentiu a bandeja escorregar de suas mãos. Sentiu a gravidade puxá-la em direção ao chão. A garrafa de 3.000 ml de Bull voou no ar, girando em um arco perfeito como uma cena em câmera lenta. Ela viu as luzes do lustre refletirem no vidro. Viu o líquido vermelho escuro dentro ondular como o mar. Então a garrafa caiu. Ela atingiu a borda da mesa 7 com um estalo ensurdecedor e explodiu em centenas de estilhaços afiados como navalhas. Vinho tinto esguichou como sangue, salpicando a imaculada toalha de mesa branca. O terno sob medida de Lorenzo, seus sapatos de couro feitos à mão. O vereador Reis gritou em terror e caiu de sua cadeira. Nada disso importava. O que importava era um estilhaço de vidro, afiado como uma lâmina de barbear, voando em velocidade aterrorizante e cortando a perna dianteira de Titan. Sangue. Mia viu sangue contra a pelagem preta. Uma faixa vermelha brilhante queimando como uma maldição. E ela viu algo mudar nos olhos negros de Titan. Um segundo antes, o cão tinha sido uma máquina controlada. No próximo era o inferno desencadeado. Titan não se levantou. Ele detonou do chão como uma bala de canhão de osso e músculo. O som que rasgou de sua garganta não era mais um ruído, mas uma força física, uma onda de choque que congelou todo o restaurante em terror primordial. Mia ainda estava caindo, suas costas ainda não tocando o chão, quando ela viu a besta de 120 mb lançada em sua direção. Suas mandíbulas abriram, presas de marfim piscando sob os lustres, e ela soube com certeza absoluta que estava prestes a morrer. Não porque o cão queria matá-la, mas porque estava protegendo seu dono, e ela era a ameaça mais próxima. A voz de Lorenzo ressoou em algum lugar atrás dela. Titan, Fimo. Mas o comando veio tarde demais. A besta tinha cruzado o ponto de não retorno, e Mia Sullivan, a órfã, afogando-se em dívidas, a bartender exausta com mãos trêmulas, estava caindo direto nas mandíbulas da morte. E 20 libras de músculo e presas rasgaram o ar com a velocidade de uma bala. Titan não correu, ele voou. Todas as 4 pernas da besta deixaram o chão em um salto perfeito, seu corpo esticando-se reto como uma flecha preta solta do próprio arco da morte. Mia ainda estava caindo, suas costas a menos de meio metro do chão de mármore, quando ela viu a sombra massiva apagar todo o seu mundo. O hálito quente do animal lavou seu rosto, carregando o gosto metálico de carne crua e algo ainda mais primordial, o cheiro de um predador em fúria total. Ela viu suas mandíbulas presas tão longas quanto seus dedos, brancas como marfim e afiadas o suficiente para rasgar carne e osso como papel. Ela viu seus olhos negros, não mais frios e calculistas, mas cheios de pura raiva. A dor de uma criatura ferida procurando algo para destruir. Então Titan se lançou contra ela. As pernas dianteiras da besta colidiram com os ombros de Mia com a força de uma motocicleta em velocidade máxima. Ela ouviu uma explosão estalante dentro de seus ouvidos e sentiu o impacto ondular através de cada vértebra em sua coluna.
Suas costas atingiram o chão de mármore, e centenas de estilhaços da garrafa quebrada perfuraram sua pele como agulhas minúsculas. Dor, dor tão intensa que ela não podia gritar. Dor tão avassaladora que o ar foi expulso de seus pulmões, deixando-a ofegando como um peixe jogado na praia. Titan pressionou-a, seu peso esmagando sua caixa torácica. Garras raspando o mármore em cada lado de sua cabeça com um som estridente como unhas arrastadas em um quadro negro. Suas mandíbulas abriram e fecharam acima de sua garganta, a menos de 5 centímetros de sua artéria carótida. O rosnado não era mais um som. Era uma força física, uma onda vibratória que chacoalhou seus ossos, fez seus dentes baterem juntos e a deixou sentir cada batida do coração da besta batendo contra seu peito. Rápido, poderoso, frenético, o Imperial se tornou um inferno em um instante. Gritos irromperam de todas as direções. Uma mulher guinchou em um tom tão alto que quase estilhaçou os copos de cristal nas mesas. Um homem lançou-se sobre sua esposa e a arrastou para o chão como se isso pudesse protegê-los da besta. Cadeiras tombaram, mesas viraram, pratos esmagaram contra o chão e se estilhaçaram. A multidão avançou em direção às saídas, uma massa caótica de terror primordial. Alguém pisou no pé de outra pessoa. Alguém caiu e foi arrastado pelo chão. Alguém estava chorando. Soluços finos cortando os gritos. Bradley Morrison, o bêbado que tinha causado tudo, ficou congelado como um pilar de sal, olhos esbugalhados, suas calças encharcadas depois de perder o controle de sua bexiga. Ele queria correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele só podia ficar ali e assistir a besta rasgar a garota que ele tinha acabado de derrubar. Tony Marchetti desabou atrás do bar, segurando sua cabeça com as duas mãos, sua boca murmurando orações que ele não se lembrava desde que tinha 12 anos de idade. O vereador Reis rastejou pelo chão, seu terno cinza manchado com vinho tinto e comida, tentando escapar da zona de perigo sem se levantar, aterrorizado de atrair a atenção da besta. E limpa a garganta. Lorenzo Corsetti ficou em meio a todo aquele caos como uma rocha no centro de uma tempestade. Ele tinha se levantado em algum momento, seu corpo tenso como um arame, uma mão escorregando dentro de seu paletó, onde Mia sabia que uma arma tinha que estar. Mas ele não a sacou. Ele não podia atirar em Titan. Mia viu isso em seus olhos cinzentos. A luta entre o instinto de sobrevivência e algo mais profundo, mais doloroso. Este cão era a última coisa que seu pai lhe tinha deixado. Atirar nele seria atirar em seu próprio coração. Titan. Lorenzo rugiu, sua voz cortando os gritos como uma lâmina. Fermo, pare. Titan não ouviu. A besta estava longe demais, muito profunda em sua fúria, muito perdida na dor e na memória da noite em que seu antigo mestre caiu e nunca mais se levantou. Estava protegendo Lorenzo da única maneira que sabia. Destruindo cada ameaça, tornando-se o pesadelo que ninguém ousava abordar. Titan! Fmo! Lorenzo gritou novamente, sua voz falhando no final. E foi a primeira vez que Mia tinha ouvido algo além de controle frio na voz do Lobo de Ferro de Chicago. Desespero, dor, a impotência do homem mais poderoso da cidade, parado ali assistindo a criatura que ele amava prestes a matar uma pessoa inocente e sendo incapaz de pará-la. As mandíbulas de Titan se fecharam, tão perto que Mia sentiu suas presas roçarem a pele de seu pescoço, tão perto que ela cheirou sangue em seu hálito, seu próprio sangue da ferida em sua perna. Este era o momento em que ela morreria. Ela sabia disso com certeza absoluta. Ninguém podia salvá-la. Lorenzo não atiraria. A multidão estava muito aterrorizada para intervir, e a besta, aprendendo, tinha cruzado todos os limites de controle. Mas naquele instante, quando a morte estava a apenas uma mordida de distância, algo dentro da mente de Mia Sullivan de repente acordou.
Uma parte que tinha sido enterrada por 6 anos sob as cinzas da traição e humilhação. Uma parte que Richard Kane tinha tentado e falhado em destruir. Aquela parte olhou nos olhos enlouquecidos de Titan e não viu um monstro. Ela viu uma criatura com dor, aterrorizada, desesperadamente, procurando por algo que tinha perdido e nunca recuperaria. E aquela parte sabia exatamente o que fazer. Mia não correu. Ela não gritou. Ela não fechou os olhos e esperou pela morte do jeito que qualquer pessoa normal faria, quando 120 libibis de músculo e presas estavam esmagando seu peito. Em vez disso, ela fez o exato oposto de todo instinto de sobrevivência. Ela deixou seu corpo ficar mole. Cada músculo de seus ombros até seus dedos dos pés, de sua mandíbula até seus dedos, relaxou como se ela já estivesse morta. Seu peso afundou no chão de mármore gelado. Macio, cedendo, não oferecendo resistência, nenhum desafio. Esta foi a primeira linguagem que ela tinha aprendido enquanto estudava comportamento canino. Uma linguagem mais antiga que as próprias palavras. A linguagem do fraco se submetendo ao forte para ser poupado. Titan sentiu a mudança instantaneamente. O rosnado em sua garganta diminuiu ligeiramente, não desaparecendo, mas perdendo sua borda mais frenética. Seus olhos negros ainda estavam selvagens, mas algo cintilou ali, um flash de confusão cortando através da névoa de raiva. Mia lentamente inclinou a cabeça para o lado, expondo sua garganta à besta. Por toda a lógica normal, isso era suicídio. Ela estava oferecendo a parte mais vulnerável de seu corpo a presas que podiam cortar uma artéria carótida em menos de um segundo. Mas era também o sinal final de submissão na sociedade canina. Uma declaração de que ela não era uma ameaça, que ela aceitava uma posição inferior, que ela colocava sua vida inteiramente nas mãos do dominante. Teton congelou. Suas mandíbulas ainda estavam abertas. Saliva limpa a garganta, pingando no pescoço de Mia. Quente e escorregadia. Mas ele não mordeu. Ele esperou. O instinto do predador travado em combate com algo mais profundo. Regras sociais mais antigas esculpidas em genes caninos ao longo de milhares de anos. Mia começou a fazer um som. Não palavras, não um sussurro, mas algo mais primordial. Um suave clique de sua língua contra o céu de sua boca. Lento e rítmico, constante como um batimento cardíaco. Então uma longa expiração controlada através de seu nariz, baixa e ressonante, como o vento passando através de pedra. Esta foi uma técnica que ela tinha aprendido durante anos de trabalho com cães de serviço psicologicamente traumatizados. Animais que tinham testemunhado violência e carregavam medo em cada célula. O som funcionava diretamente no sistema nervoso, diminuindo o cortisol, desacelerando a frequência cardíaca, despertando a parte do cérebro responsável pela segurança e calma. Buono tesoro, ela murmurou, italiano derramando-se inconscientemente de seus anos trabalhando com cães de trabalho europeus. Bom menino, querido. Piano. Berro. Calma agora, lindo. Piano. Sua voz estava baixa e uniforme. Não um traço de tremor nela, embora seu coração estivesse batendo como um tambor de guerra. Ela não olhou nos olhos de Tyron porque o contato visual direto era um desafio, uma declaração de guerra. Em vez disso, ela olhou para seu peito, o espaço entre seus ombros largos, onde a espessa pelagem preta subia e descia a cada respiração. Tyron não estava mais rosnando. O som em sua garganta tinha mudado para um ruído profundo e confuso, como se a besta não entendesse mais o que estava acontecendo. Seus instintos gritavam que este era um inimigo, que ele devia destruir, que seu mestre tinha que ser protegido, mas cada sinal da mulher debaixo dele dizia o oposto. Não havia cheiro de medo vindo dela, nenhuma resistência, nenhuma ameaça. Mia lentamente levantou uma mão, palma para baixo, dedos soltos.
Ela não agarrou, não apertou, não alcançou a cabeça do cão como a maioria das pessoas faria. Ela simplesmente moveu sua mão para o peito de Titan, tocou a espessa pelagem aveludada e a manteve ali. Este era um ponto de pressão que ela tinha usado centenas de vezes antes, um lugar que não acionava uma sensação de controle, mas comunicava paz de uma maneira quase milagrosa. Ela aplicou a mais leve pressão, como se empurrasse contra uma porta ao vento, emparelhada com uma longa expiração. 1 segundo passou, 2 segundos, 3. Todo o restaurante permaneceu congelado em silêncio. Ninguém ousando respirar muito alto. Ninguém ousando se mover. Lorenzo ficou de pé como se transformado em pedra, suas mãos ainda dentro de sua jaqueta, olhos cinzentos imóveis, enquanto ele observava a cena impossível se desenrolar diante dele. Então o milagre aconteceu. Titan recuou. Apenas um pequeno passo, garras batendo suavemente contra o mármore. Mas foi um passo. Mia continuou, sua voz ainda sussurrando palavras gentis em italiano, suas mãos ainda descansando no peito da besta, sua respiração ainda lenta e constante. Bravo, ragato! Bom menino! Bravo! Titã recuou novamente, então outro passo. Seu peso não mais esmagava o peito de Mia. Seu hálito quente não mais lavava sua garganta. A besta sentou-se sobre suas pernas traseiras, cabeça inclinada para um lado, olhando para ela com uma expressão confusa como se pela primeira vez em 2 anos. Ele não sabia o que fazer em seguida. Mia lentamente sentou-se, estilhaços de vidro escorregando de suas costas, sangue de dezenas de pequenos cortes escorrendo por sua camisa branca e florescendo em manchas vermelhas como pétalas. Ela nunca tirou os olhos de Titan, nunca parou de fazer os sons suaves, nunca parou de irradiar calma absoluta. O cão não se moveu, ele apenas sentou lá observando-a. E em seus olhos negros, pela primeira vez desde que Dom Salvatore Corsetti caiu 2 anos antes, havia algo além de raiva e dor. Havia curiosidade, havia reconhecimento, e talvez, apenas talvez, havia um brilho de esperança. O Imperial parecia um campo de batalha depois que o último da multidão finalmente tinha sido evacuado. Cadeiras jaziam espalhadas, mesas viradas, pratos estilhaçados pelo chão de mármore, agora encharcado em vinho tinto e estilhaços de vidro. O cheiro de Barolo de 3.000 daus misturado com o cheiro persistente de medo no ar. Mas ninguém se importava com os destroços. Cada olho estava fixo na jovem esbelta sentada no chão, sangue escorrendo por sua camisa branca, com a besta mais perigosa de Chicago deitada quietamente ao lado dela, como um cachorrinho gentil. Lorenzo caminhou em direção a ela, cada passo ecoando através do silêncio como um golpe de martelo. Ele parou a 2 metros de distância, olhos cinzentos varrendo de Mia para Titan e de volta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer através de uma lógica que ele não conseguia encontrar. Quem é você? Sua voz não era uma pergunta. Era um comando, frio e afiado como uma lâmina. Mia olhou para cima e, pela primeira vez, ela enfrentou o lobo de ferro de Chicago diretamente. Ela viu o perigo em seus olhos, o cálculo frio de um homem que tinha matado e não hesitaria em matar novamente se necessário. Mas ela viu algo mais também. Curiosidade e talvez enterrado fundo sob o gelo. Um brilho de espanto que ele estava tentando esconder. Eu sou apenas uma bartender, ela respondeu, sua voz áspera com exaustão. Lorenzo a estudou por mais alguns segundos, então virou-se para o homem que tinha aparecido atrás dele. Frank Duca, sua mão direita, um homem com cabelo sal e pimenta, e os olhos afiados de alguém que tinha passado uma vida desenterrando os segredos de outras pessoas. Investigue-a, Lorenzo ordenou. Tudo desde o momento em que ela nasceu até o que ela tomou no café da manhã hoje. Eu quero tudo em 15 minutos. Frank assentiu e desapareceu, telefone já pressionado em seu ouvido.
Lorenzo virou-se para Mia, então fez algo que ninguém mais no restaurante teria ousado fazer. Ele sentou-se no chão diretamente em frente a ela, ignorando o terno de 10.002 e a poça de vinho se espalhando. Titan levantou a cabeça enquanto seu mestre se aproximava, mas ele não rosnou, não ameaçou. O cão simplesmente olhou para Lorenzo por um momento, então abaixou a cabeça novamente, desta vez descansando-a na coxa de Mia, como se ali fosse seu lugar. Lorenzo observou a cena com uma expressão ilegível. 2 anos, ele disse, sua voz baixa e pesada. 2 anos eu tentei tratá-lo. 3 treinadores, um perdeu um braço. Os melhores veterinários de Chicago se recusaram a se aproximar dele. E você, uma bartender com mãos trêmulas, fez o que ninguém mais podia em minutos. Mia não respondeu. Ela continuou acariciando a pelagem de Titan, movimentos lentos e constantes, mantendo a calma que ela tinha criado. 12 minutos depois, Frank voltou. Ele segurava um tablet, a tela brilhando com linhas de informação que Mia sabia que derrubaria a parede que ela tinha construído ao longo de 6 anos. Senhor, Frank disse, sua voz carregando algo como surpresa que ele não conseguia esconder. Ela não é apenas uma bartender. Lorenzo ficou de pé e pegou o tablet, olhos cinzentos escaneando cada linha. Mia observou sua expressão mudar de curiosidade para choque para algo muito mais complexo. Dr. Mia Sullivan, ele leu em voz alta, sua voz lenta como se saboreasse cada palavra, obteve um doutorado em comportamento animal em Cornell aos 24 anos de idade, a mais jovem na história do departamento, especialista líder em cães de trabalho e intervenção comportamental, professora convidada em 4 universidades, autora de 17 artigos de pesquisa citados. Mia fechou os olhos. Ela sabia o que viria a seguir. E então Lorenzo continuou, sua voz ficando mais fria. O escândalo acusado de causar a morte de um cão de trabalho federal, avaliado em $200 mil, licença revogada, banida do campo, desapareceu de todos os registros profissionais. Ele abaixou o tablet e olhou para ela. Você não é apenas uma bartender, doutora Sullivan. Mia abriu os olhos e encontrou o olhar de Lorenzo. Eu nem sempre fui uma bartender, ela disse, sua voz carregando o peso de 6 anos de injustiça e desespero. Mas alguém tirou tudo o que eu tinha. E agora bartender é tudo o que me resta. O silêncio esticou-se entre eles como um fio esticado até o ponto de ruptura. Titan permaneceu imóvel, respirando uniformemente. A primeira vez em 2 anos que o cão estava verdadeiramente relaxado na presença de um estranho. Quem? Lorenzo perguntou. Uma palavra, mas Mia sabia exatamente o que ele queria dizer. Richard Kane, ela respondeu. O nome saindo de sua boca como veneno. Meu mentor, a pessoa em quem confiava mais do que em qualquer um, e o homem que destruiu minha vida para encobrir seu próprio erro. Lorenzo não reagiu ao nome Richard Kane. Ele simplesmente o guardou da maneira como se arquiva o nome de um alvo a ser tratado mais tarde. Ele sinalizou para Frank e o consigliere desapareceu imediatamente para investigar mais a fundo o passado do homem que tinha destruído a vida da bartender magra sentada no chão de seu restaurante. Lorenzo olhou para Titan, o cão ainda deitado quietamente com sua cabeça descansando na coxa de Mia. Olhos negros semicerrados em um estado de calma que ele não tinha visto desde que seu pai caiu. Por 2 anos ele tinha tentado de tudo. Ele contratou os treinadores mais caros. Ele trouxe os melhores veterinários. Ele até voou com especialistas da Europa a custos atingindo centenas de milhares de dólares. Ninguém tinha conseguido nada, exceto ser mordido e fugir. E esta garota, com mãos trêmulas e olheiras sob seus olhos, tinha feito o impossível em minutos. Ele precisava dela. A percepção o irritou. Lorenzo Sete não precisava de ninguém. Ele possuía pessoas, as usava, as descartava quando elas não tinham mais valor. Mas esta garota possuía algo que seu dinheiro não podia comprar.
Um dom que ele não podia roubar ou ameaçar para submissão. Ele tinha que negociar. E Lorenzo odiava negociar. Frank encontrou informações sobre seu irmão, ele disse, sua voz não revelando nada. Noah Sullivan, 22 anos de idade, paralisado da cintura para baixo após um acidente de carro 3 anos atrás. Atualmente em um centro de reabilitação de baixo custo no lado sul, requer uma cirurgia experimental da coluna vertebral, custando $500 mil por uma chance de andar novamente. Mia ficou rígida. Sua mão parou de acariciar Titan, e ela olhou para Lorenzo com olhos cautelosos. Você investigou meu irmão. Eu investigo tudo. Lorenzo respondeu friamente. E eu sei que você deve $400 mil. Eu sei que você trabalha 3 empregos todos os dias. Eu sei que você está prestes a perder seu apartamento e seu irmão será transferido para uma instituição pública se você não pagar $50 mil dentro de 30 dias. Mia não disse nada. Ela apenas o encarou como um animal encurralado, assustada e pronta para lutar. Eu tenho uma proposta, Lorenzo continuou, abaixando-se na única cadeira ainda de pé por perto. Você trata Titan. Não por uma noite, não por uma semana. Você trabalha com ele até que ele se recupere totalmente. E em troca, ele pausou, certificando-se de que ela estava ouvindo. Eu pago o custo total da cirurgia de seu irmão, $500 mil. Além disso, eu apago todos os $400 mil de sua dívida. E eu forneço um salário mensal suficiente para você viver confortavelmente sem trabalhar 3 empregos. Mia abriu a boca, então a fechou novamente. Ela piscou várias vezes, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Quase $1 milhão. Ele estava oferecendo a ela quase $1 milhão neles para curar um cão. Por quê? Ela perguntou sua voz. Você poderia contratar qualquer um no mundo. Por que eu? Lorenzo olhou para Titan e, pela primeira vez, Mia viu algo além de cálculo frio em seus olhos cinzentos. Dor, perda, amor enterrados tão fundo que era quase irreconhecível. Porque este é o cão de meu pai, ele disse, sua voz tão baixa que ela teve que inclinar-se para a frente para ouvi-la. Ele foi morto 2 anos atrás, assassinado na frente de Titan. E desde então, o cão não tem sido ele mesmo. Ele se tornou um monstro porque não sabia como processar a perda de seu mestre. Ele olhou para cima e encontrou o olhar de Mia. Eu não posso matá-lo. Ele é a última coisa que meu pai me deixou. Mas eu não posso deixá-lo viver assim também em dor e loucura. Você é a primeira pessoa que ele não tentou matar em 2 anos. Você é minha última esperança. Mia olhou para Titan, o cão agora dormindo em sua coxa, respirando lento e pacífico. Ela pensou em Noah, em seu sorriso quando ele tentava esconder sua dor, em suas pernas murchas sob o cobertor, na cirurgia que poderia lhe dar uma chance de andar novamente. Então ela pensou no mundo de Lorenzo Corsetti. Máfia, violência, morte. Eu não quero estar envolvida em seu mundo, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Lorenzo não ficou bravo. Ele simplesmente sorriu. Um sorriso frio e confiante que enviou um calafrio por sua espinha. Eu não estou pedindo seu consentimento, Dora Sullivan. Ele ficou de pé e abotoou seu paletó como se a conversa tivesse acabado. Eu estou lhe dando uma oportunidade, a única oportunidade de salvar seu irmão. Você pode recusar e voltar para a sua vida miserável, assistindo Noah apodrecer em uma instalação pública. Ou você pode aceitar e nos dar a ambos uma chance de curar o que foi quebrado. Ele caminhou em direção à porta, então parou e virou-se para olhá-la uma última vez. Um carro a buscará às 8h da manhã de amanhã, ele disse. Não me faça esperar. Mia não dormiu aquela noite. Ela deitou na cama gasta em seu miserável apartamento-estúdio, olhando para o teto manchado com manchas amarelas, pensando sobre a oferta de Lorenzo Corsetti, quase $1 milhão. A cirurgia de Noah, uma lousa limpa de dívidas. Tudo o que ela tinha que fazer era entrar no mundo da máfia e curar a besta que toda Chicago temia.
Ela tinha outra escolha. A resposta era não. Ela tinha sabido disso desde o momento em que Lorenzo fez a oferta. Ela podia fingir que ainda tinha livre-arbítrio, mas a verdade era, ninguém precisava daquela cirurgia. E ela faria qualquer coisa para seu irmão ter uma chance de andar novamente, mesmo que isso significasse entrar na toca do lobo. Exatamente às 8 horas da manhã, um elegante Mercedes preto parou em frente ao seu prédio em ruínas. O motorista era um homem grande com um rosto parecido com pedra, desprovido de expressão. Ele não disse uma palavra durante a viagem de 40 minutos. Olhando direto para a frente como se Mia não existisse, Chicago deslizou pelas janelas do carro. Das ruas sujas do lado sul para bairros ricos alinhados com mansões e árvores, eles deixaram a cidade e entraram nos subúrbios, onde as casas cresciam maiores e a distância entre elas mais ampla. Finalmente, o carro parou diante de um portão de ferro com mais de 3 metros de altura, decorado com padrões ornamentados que não podiam esconder as câmeras de segurança varrendo-o. O portão abriu e o carro rolou em uma longa entrada de pedra, flanqueada por fileiras de carvalhos antigos, de pé como sentinelas silenciosos. E então Mia o viu. A propriedade Corsetti. Ela tinha imaginado muitas coisas, mas nada a preparou para isso. O prédio se estendia como um palácio, de 3 andares com uma fachada de calcário branco e colunas estilo romano. Dezenas de janelas refletiam a luz da manhã como olhos vigilantes, jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e estátuas clássicas espalhadas por toda parte como fantasmas de uma era distante. Esta não era uma casa, era uma fortaleza disfarçada de beleza. Mia saiu do carro e imediatamente sentiu olhos observando-a de todas as direções. Guardas, pelo menos 10 que ela podia ver, e certamente mais escondidos nas sombras. Eles não carregavam armas visíveis, mas a maneira como se posicionavam, a maneira como se moviam, deixava claro que podiam matar em segundos se necessário. As portas da frente abriram e uma mulher saiu. Ela tinha cerca de 65 anos de idade, cabelo prateado preso ordenadamente em um coque, seu rosto friamente bonito, marcado com as rugas do tempo e do poder. Ela usava um vestido preto simples, mas Mia podia dizer que era de grife, provavelmente custando mais que sua renda anual combinada. Os olhos da mulher, o mesmo cinza dos de Lorenzo, varreram Mia da cabeça aos pés com um desprezo não disfarçado. Esta é a garota em quem meu filho está gastando quase $1 milhão, ela disse, sua voz gelada. Um rato dos esgotos do Southside. Mia enrijeceu. Ela sabia que devia permanecer em silêncio, baixar a cabeça, agir de forma complacente na frente da mãe do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas 6 anos de humilhação, 6 anos de ser pisoteada, 6 anos de engolir vergonha tinham esgotado sua paciência até secar. Eu sou a doutora Mia Sullivan, ela respondeu, sua voz surpreendentemente calma. E eu estou aqui para fazer o trabalho que ninguém mais podia fazer. Se você está insatisfeita, você pode falar com seu filho. Gianna Corsetti a encarou por alguns segundos, olhos cinzentos afiados como facas. Então ela zombou, um som desprovido de calor. Você tem coragem, ela disse. Mas coragem não salvará sua vida aqui. Eu vi 3 treinadores falharem. Um perdeu um braço. Você acha que é mais especial que eles? Mia não respondeu. Ela simplesmente ficou ali em silêncio, esperando. Gianna finalmente se virou e fez um sinal para ela seguir. Eles caminharam por corredores largos com tetos altos, paredes revestidas com pinturas a óleo e retratos de homens com olhos cinzentos frios, certamente ancestrais da família Corsetti. Quanto mais fundo eles iam, mais pesado o ar se tornava, mais fraca a luz crescia. E então Mia começou a ouvi-lo. O rosnado baixo e constante, como o motor de uma máquina de matar, esperando para ser ativada.
Giana parou diante de uma porta de aço no final do corredor do porão. Ele está aqui, ela disse. E pela primeira vez, havia algo em sua voz além de desprezo. Algo como tristeza. O cão do meu marido. A última coisa que ele deixou para trás. E agora é apenas um monstro trancado no escuro. Ela abriu a porta e se afastou. Mia olhou para dentro e seu coração apertou. O quarto estava quase completamente escuro, iluminado apenas por uma fresta de luz de uma pequena janela alta na parede, e no canto mais distante, encolhido no chão de concreto frio, estava apertado. O cão estava acorrentado à parede com uma espessa corrente de aço, uma coleira de metal pesada em volta de seu pescoço. A tigela de comida próxima estava mal tocada. A tigela de água estava vazia. Seus olhos negros, antes selvagens e ferozes, estavam agora vazios e sem vida, enquanto olhavam para ela. Não havia ataque, nenhuma ameaça, apenas o desespero de uma criatura que tinha entregue a esperança. Mia sentiu lágrimas subirem nos cantos de seus olhos. Ela tinha visto muitos cães quebrados em sua carreira, mas ela nunca tinha visto nada como isso. Isso não era agressão. Este era um coração quebrando, uma alma morrendo lentamente de tristeza. Ele está se matando. Ela sussurrou. Não para ninguém em particular. Ele está morrendo lentamente de perder aquele que ele mais amava. Mia pediu para ficar sozinha com Tirtan. Lorenzo objetou. Giana a chamou de insana, e toda a equipe de segurança olhou para ela como se ela estivesse se voluntariando para o suicídio. Mas Mia não recuou. Se você quer que eu o cure, deixe-me fazê-lo do meu jeito, ela disse para Lorenzo, sua voz tão firme que surpreendeu até a si mesma. Ou você pode mantê-lo trancado no escuro até que ele morra. Escolha. Lorenzo a estudou por um longo momento com olhos cinzentos e ilegíveis. Então ele assentiu e ordenou que todos saíssem. Ele foi o último a sair, e antes de fechar a porta, ele falou sem se virar. Há câmeras na sala. Se algo acontecer, eu estarei lá dentro em 30 segundos. A porta se fechou e Mia ficou sozinha com a besta. No primeiro dia, ela não fez nada. Ela simplesmente sentou no chão de concreto frio, a cerca de 3 metros de Titan, e ficou lá. Ela não falou, não se moveu para perto, não tentou tocá-lo. Ela apenas sentou respirando uniformemente, irradiando calma e paciência ilimitada. Titan rosnou durante a primeira hora inteira, olhos negros fixos nela, corpo tenso e pronto para atacar se ela desse um único passo à frente. Mas Mia não deu um passo. Ela apenas sentou lá e leu em voz alta de um livro, sua voz constante e gentil como água corrente. Na segunda hora, o rosnado enfraqueceu. Na terceira hora, Titan abaixou a cabeça para o chão, ainda observando-a, mas não mais enroscado com tensão. Na quarta hora, pela primeira vez em 2 anos, o cão adormeceu na frente de um estranho. Mia ficou lá por mais 2 horas, não ousando se mover, simplesmente observando a besta adormecida com um coração cheio de compaixão. No segundo dia, ela repetiu a rotina, sentando, lendo, respirando uniformemente. Titan não rosnou mais, apenas a observou com olhos ainda cautelosos, mas menos selvagens. No terceiro dia, ela trouxe comida, não para atraí-lo, mas para comer na frente dele. Ela sentou lá e lentamente mastigou cada mordida de um sanduíche, deixando Titan ver que ela não era uma ameaça, que ela era simplesmente outra criatura viva compartilhando o espaço. No quarto dia, ela colocou uma tigela de comida entre si e Titan. Então recuou. O cão olhou para a tigela, olhou para ela, então olhou de volta para a tigela. 10 minutos se passaram, 20 minutos. Então Titan se levantou, caminhou até lá e comeu. Não em goles frenéticos como antes, mas lentamente e deliberadamente, como se ele estivesse começando a acreditar que talvez a vida ainda guardasse algo que valia a pena continuar. No 7º dia, Mia moveu 1 metro para mais perto. Titan não reagiu.
Ele apenas inclinou a cabeça e a observou, olhos negros contendo algo mais próximo de curiosidade do que ameaça. No 10º dia, ela o tocou pela primeira vez desde a noite no Imperial. Apenas um toque leve em seu ombro, durando não mais que 3 segundos. Titan enrijeceu, mas não atacou. Progresso. No 10º dia, o cão permitiu que ela sentasse ao lado dele. No 10º dia, ele descansou a cabeça em sua coxa do jeito que ele tinha feito no restaurante, respirando lento e pacífico. E no 14º dia, o milagre aconteceu. Mia removeu a corrente. Lorenzo a tinha proibido de fazê-lo, mas ela não podia suportar ver o cão contido mais um dia. Suas mãos tremeram enquanto ela o destrancava, seu coração batendo como um tambor de guerra. Mas ela o fez de qualquer maneira. E quando a corrente caiu no chão com um barulho metálico, Titan não disparou. Ele não atacou. Ele simplesmente ficou de pé, se espreguiçou e então fez algo que ninguém na propriedade Corsetti ousava acreditar. Ele caminhou até Mia e deitou-se ao lado dela. Não porque ele foi forçado, mas porque ele escolheu. Mia abriu a porta e saiu, seu coração suspenso em seu peito. Titan seguiu. O cão caminhou ao seu lado, sem coleira, sem focinheira, movendo-se com uma calma que ele não conhecia desde o dia em que Dom Salvatore caiu. Eles passaram pelo corredor e encontraram um grupo de guardas. Homens grandes com armas escondidas sob suas jaquetas congelaram como estátuas, olhos arregalados enquanto encaravam a besta andando livremente ao lado da mulher esbelta como um cachorrinho gentil. Um homem estendeu instintivamente a mão para sua arma, mas Titan nem sequer olhou para ele. O cão simplesmente continuou andando ao lado de Mia, como se aqueles homens não existissem. Eles entraram no jardim onde Diana estava tomando chá da tarde. A xícara de chá escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão quando ela viu Titan sem correntes andando ao lado de Mia. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em 2 anos, a mãe do Lobo de Ferro de Chicago não sabia o que dizer. E na varanda do 2º andar, Lorenzo estava de pé olhando para baixo, olhos cinzentos, nunca deixando a garota e o cão de seu pai. Ninguém podia ver sua expressão daquela distância, mas se alguém tivesse estado perto o suficiente, eles teriam visto algo que Lorenzo Corsetti não tinha sentido em muito, muito tempo. Esperança. Na 3ª semana, Lorenzo começou a aparecer durante as sessões de terapia. A princípio, ele ficou a uma distância, apoiado na porta com uma expressão ilegível, observando Mia trabalhar com Titan, como se ela estivesse realizando um tipo de magia que ele não conseguia entender. Gradualmente, ele se moveu para mais perto. Um dia, ele sentou em uma cadeira no canto da sala. Outro dia, ele se abaixou no chão a alguns metros de distância. Então, uma tarde, enquanto Mia estava acariciando Titan no jardim, ele sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra. Titan levantou a cabeça para olhar seu dono, e pela primeira vez em 2 anos, o cão não rosnou, não recuou, não mostrou medo ou agressão. Ele simplesmente olhou para Lorenzo por um momento, então descansou a cabeça na coxa de Mia, como se aceitando a presença de Lorenzo dentro do espaço seguro que ela tinha criado. "Você quer tocá-lo?" Mia perguntou suavemente. Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele olhou para o cão, seus olhos cinzentos contendo algo que Mia nunca tinha visto antes. Hesitação, medo e anseio. "A última vez que o toquei foi no dia em que meu pai morreu." Ele disse, sua voz tão baixa que ela teve que se inclinar para perto para ouvir. "Eu tentei segurá-lo e ele me mordeu." Ele levantou o braço e puxou para trás a manga de seu paletó, revelando uma longa cicatriz ao longo de seu antebraço. "Desde então, toda vez que me aproximo, ele me olha como um inimigo, como se me culpasse pela morte de meu pai." Mia não disse nada. Ela simplesmente estendeu a mão, pegou a mão de Lorenzo e a guiou em direção às costas de Titan. Seu corpo enrijeceu, músculos tensos como um arame, mas ela não soltou. Lentamente ela sussurrou: "Deixe-o sentir você, não como uma ameaça,
mas como parte da família que ele perdeu. A mão de Lorenzo tremeu ligeiramente ao tocar a pelagem preta de Titan. O cão levantou a cabeça e olhou para ele, e por um breve instante, Mia temeu que tudo desabasse. Então Titan abaixou a cabeça novamente e permaneceu imóvel, permitindo que Lorenzo o acariciasse pela primeira vez em 2 anos. Mia viu então algo se abrindo nos olhos cinzentos do lobo de ferro de Chicago. Não lágrimas. Lorenzo não era o tipo de homem que chorava, mas algo mais profundo. Uma parede rachando, uma camada de gelo começando a derreter. Ele não falou, apenas continuou a acariciar Tristan em silêncio. E Mia não perturbou o momento. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela sentou na varanda do quarto que Lorenzo tinha arranjado para ela, olhando para o jardim, lavado pela luz da lua de novembro. Então ela ouviu passos. Lorenzo apareceu ao lado dela, segurando 2 taças de vinho. Ele entregou uma a ela e sentou na cadeira oposta sem perguntar. Por um longo tempo, eles apenas sentaram ali em silêncio, olhando para o escuro. Conte-me sobre Richard Kane, Lorenzo disse, sua voz sem seu comando usual, carregando curiosidade genuína em vez disso. Mia tomou um gole de vinho, deixando o líquido agridoce escorregar por sua garganta, e começou a contar a ele sobre os anos trabalhando com Caim, o mentor que ela tinha reverenciado como um pai. Sobre a noite em que um cão de trabalho morreu por causa do erro de Caim e como ele colocou toda a culpa nela. Sobre a audiência onde ninguém acreditou nela, porque Caim era uma lenda e ela era apenas uma estudante recém-formada. Sobre 6 anos de perder tudo, sua carreira, sua reputação, sua fé nas pessoas. Ele tirou tudo de mim. Ela terminou sua voz firme, embora seus olhos brilhassem sob a luz da lua. E eu não podia fazer nada porque ninguém acreditava em mim. Eu era apenas uma garota ingênua de 24 anos que ousou acusar uma lenda. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo, seus dedos girando lentamente a taça de vinho. Então ele disse algo que Mia não esperava. Eu encontrarei a verdade. Ela olhou para ele atônita. Por quê? Você não me deve nada. Lorenzo colocou a taça e olhou direto em seus olhos. Seus olhos cinzentos não eram mais tão frios como tinham sido no começo. Havia algo mais quente ali, algo que Mia não ousava nomear. Você está me devolvendo a única coisa que meu pai me deixou, ele disse, sua voz amolecendo apenas um pouco. Essa é uma dívida que eu não sei como pagar. Encontrar a verdade sobre Caim, restaurar a justiça para você, é o mínimo que posso fazer. Eles sentaram ali por horas mais, falando sobre coisas que nenhum dos dois jamais tinha falado em voz alta para qualquer outra pessoa. Lorenzo contou a ela sobre seu pai, sobre a noite em que ele foi assassinado, sobre a impotência de segurar a mão de seu pai enquanto o sangue escorria por seus dedos. Mia contou a ele sobre seus pais, sobre o fogo, sobre ter que se tornar adulta aos 16 para criar seu irmão. 2 almas quebradas encontrando-se no escuro. E pela primeira vez em muito, muito tempo, nenhum dos dois se sentiu sozinho. Quando Mia finalmente se levantou para voltar para seu quarto, Lorenzo pegou sua mão. Apenas um toque leve, durando não mais que 3 segundos, mas fez seu coração perder uma batida. Obrigado, ele disse. E aquelas palavras vindo do Lobo de Ferro de Chicago pareceram um milagre. Mia não respondeu. Ela simplesmente assentiu e se afastou. Mas ela podia sentir seu olhar seguindo-a até que ela desapareceu atrás da porta. E naquela noite, deitada na cama e olhando para o teto, ela percebeu uma verdade aterrorizante. Ela estava começando a sentir algo por Lorenzo Corsetti, o chefe da máfia, o Lobo de Ferro, o monstro de Chicago. E ela não sabia se isso era a maior fortuna ou o maior desastre de sua vida. Uma semana depois daquela noite na varanda, Frank Duca bateu na porta do escritório de Lorenzo carregando uma grossa pasta de couro. O envelhecido consigliere não disse nada. Ele simplesmente colocou a pasta na mesa e a abriu, revelando centenas de páginas de documentos, fotografias, gravações de áudio
e evidências que a rede Corsetti tinha reunido nas últimas 2 semanas. Lorenzo leu cada página, seus olhos cinzentos ficando mais frios a cada linha. Quando ele terminou, ele sentou imóvel em silêncio por um longo tempo, seus dedos batendo levemente contra a mesa de carvalho, em um ritmo constante, como uma contagem regressiva. Traga-a aqui, ele ordenou, sua voz gelada. Mia entrou no escritório de Lorenzo 10 minutos depois. Titan roupas ao lado dela como uma sombra leal. Ela soube imediatamente que algo estava errado no momento em que viu sua expressão. Lorenzo era sempre difícil de ler, mas hoje havia algo diferente em seus olhos cinzentos. Raiva. Não direcionado a ela, mas a outra pessoa. Sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira oposta à sua mesa. Há algo que você precisa saber. Mia sentou sua mão instintivamente acariciando a cabeça de Titan, enquanto o cão jazia ao lado de sua cadeira. Lorenzo deslizou uma pasta grossa pela mesa em direção a ela. Richard Kane, ele disse, e o nome caiu como uma maldição entre eles. Frank cavou fundo em seu passado, e o que encontramos é muito pior do que você pensou. Mia pegou a pasta com mãos trêmulas. Ela abriu e começou a ler, e a cada página que virava, seu mundo fraturava um pouco mais. Richard Kane não a tinha apenas traído. Ele tinha estado trabalhando para a família Benedetto por 10 anos, treinando cães de ataque para suas operações subterrâneas, encobrindo evidências criminais, até mesmo participando do planejamento de vários assassinatos. O cão de trabalho que ela tinha sido acusada de matar não tinha morrido por causa dela. Ele morreu porque Kane cometeu um erro fatal durante o treinamento, usando um estimulante proibido para aumentar a agressão. E quando o cão teve uma overdose e morreu, ele precisava de um bode expiatório. Mia, sua estudante mais brilhante, se tornou a vítima perfeita. Limpa a garganta. Ela era jovem, ingênua, e confiava nele completamente. Ninguém acreditaria em uma estudante recém-formada contra uma lenda no campo. Há gravações também, Lorenzo disse, sua voz amolecendo ligeiramente, quando ele viu as mãos dela tremendo. Caim falando com Carlo Benedetto sobre eliminá-la. Ele riu enquanto descrevia como você chorou durante a audiência quando ninguém acreditou em você. Mia não olhou para cima. Ela apenas sentou ali encarando as páginas em suas mãos, sentindo 6 anos de injustiça, 6 anos de dor, 6 anos de se perguntar se ela realmente tinha cometido algum erro imperdoável. Todos detonaram dentro de seu peito. Ela tinha estado certa. Por 6 anos, ela tinha estado certa. E ninguém acreditou nela. Seus pais morreram sem nunca saber que sua filha era inocente. Seu irmão tinha assistido sua irmã ser humilhada e despojada de seu futuro. Ela perdeu tudo. Sua carreira, sua reputação, sua fé nas pessoas. Tudo por causa de um covarde desesperado para esconder sua própria culpa. Lágrimas começaram a cair. Mia não tinha chorado desde a noite em que seus pais morreram. Ela tinha construído um muro em volta de seu coração, nunca permitindo que ninguém visse sua fraqueza. Mas agora aquele muro desabou completamente. Ela chorou do jeito que nunca tinha feito antes, soluços rasgando de sua garganta, lágrimas encharcando as páginas que documentavam os crimes do homem que destruiu sua vida. Titan ficou de pé, descansando a cabeça em sua coxa, um suave vinho subindo de sua garganta, como se ele estivesse tentando confortá-la da única maneira que ele conhecia. Então Lorenzo fez algo que Mia nunca esperava. Ele ficou de pé, caminhou ao redor da mesa e sentou-se ao lado dela. Ele não falou. Ele não ofereceu palavras ocas de conforto. Ele simplesmente entregou a ela um lenço de seda branco e sentou ali em silêncio, deixando-a chorar. O Lobo de Ferro de Chicago, o homem que toda a cidade temia, sentou-se ao lado de uma mulher despedaçada e não exigiu que ela fosse forte. Quando Mia finalmente olhou para cima, seus olhos inchados e seu rosto molhado de lágrimas,
Ela viu Lorenzo observando-a com uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Doçura, eu o destruirei, Lorenzo disse, sua voz fria, mas seus olhos quentes enquanto seguravam os dela. Quem pagará pelo que ele fez a você? Eu farei questão disso. Mia queria perguntar por quê. Por que ele se importava? Por que um homem como ele se preocuparia com uma bartender que ninguém conhecia? Mas ela não perguntou. Porque quando ela olhou em seus olhos cinzentos, ela já sabia a resposta. E aquela resposta fez seu coração, há muito quebrado, começar a bater em um ritmo desconhecido. 3 semanas depois do dia, Mia entrou na propriedade Corsetti. Seu telefone tocou às 3 horas da manhã. Ela estava dormindo profundamente com Titan, encolhido aos pés de sua cama, quando o toque rasgou o silêncio da noite. Um número desconhecido. Mia sentou-se, seu coração batendo erraticamente em seu peito. Ninguém tinha seu novo número exceto Lorenzo e as pessoas dentro da propriedade. Ela respondeu, e a voz do outro lado fez o sangue em suas veias gelar. Faz muito tempo, minha irmãzinha, Richard Kine. Sua voz era exatamente como ela se lembrava, quente e gentil como a de um pai bondoso. Mas agora Mia ouviu algo enterrado debaixo dela, que 6 anos atrás ela tinha sido muito ingênua para reconhecer. Crueldade, implacabilidade, um prazer doentio em controlar os outros. O que você quer? Mia perguntou, sua voz tremendo apesar de seu esforço para estabilizá-la. Cain riu, um som que fez seu estômago revirar. Oh, você não cumprimenta mais seu velho mentor. Isso dói, Mia, depois de tudo que eu te ensinei. Você destruiu minha vida. Mia rangeu os dentes. Você me culpou, tirou tudo de mim, e agora você me liga às 3 horas da manhã para conversar fiado. Não, 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 Cain respondeu, sua voz ficando mais fria. Eu estou ligando por uma razão muito específica. Você vê, eu sei onde você está. Eu sei o que você está fazendo. E o mais importante, eu sei exatamente onde seu precioso irmãozinho está agora. Noah. O nome de seu irmão a atingiu como uma lâmina através do coração. Mia saltou da cama, Keaton levantando-se com ela, os olhos negros do cão fixos nela com preocupação, como se ele sentisse o pânico surgindo através dela. Não toque no meu irmão, ela gritou, sua voz falhando no final. Se você tocar um dedo em Noah, eu vou. O que você fará? Cain interrompeu, seu tom pingando com zombaria. Você é apenas uma bartender que perdeu tudo. Você não tem nada. Você não é nada. E seu irmão, aquele pobre garoto preso em uma cadeira de rodas, está completamente ao meu alcance. Mia sentiu suas pernas falharem. Ela afundou na beira da cama, segurando o telefone tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. O que você quer? Ela perguntou novamente. Sua voz agora nada mais que um sussurro desesperado. Ken ficou em silêncio por um momento, saboreando sua angústia como um bom vinho. A família Benedetto quer saber tudo sobre a segurança da propriedade Corsetti, ele disse. Layouts de câmeras, horários de patrulha de guardas, códigos de acesso de portas e, acima de tudo, as fraquezas no sistema defensivo. Você fornecerá todas essas informações para mim. Mia não conseguia respirar. Ela olhou ao redor do quarto que Lorenzo tinha arranjado para ela. O belo quarto com sua cama macia e cortinas de veludo. Dentro da mansão do homem que tinha lhe dado esperança pela primeira vez em 6 anos. E Caim estava exigindo que ela traísse tudo. Eu não posso, ela sussurrou. Lorenzo Crescetti não fará nada se ele estiver morto. Caim respondeu friamente. E se você não cooperar, Noah morrerá primeiro. Eu tenho minhas pessoas bem do lado de fora do centro de reabilitação enquanto falamos. Uma ligação e seu irmão terá um acidente infeliz. Talvez um incêndio. Talvez sufocamento em seu sono. Há muitas maneiras de matar um homem em uma cadeira de rodas sem que ninguém suspeite de nada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mia. Ela pensou em Noah, em seu sorriso quando ela o visitava, no jeito que ele tentava permanecer alegre apesar da dor, em suas pernas murchas que ele sonhava que um dia andariam novamente.
Então ela pensou em Lorenzo, nos olhos cinzentos que a tinham olhado com uma gentileza que ela nunca imaginou que um chefe da máfia pudesse possuir. Do jeito que ele sentou ao lado dela enquanto ela chorava sem julgamento, sem exigir que ela fosse forte, de sua promessa de restaurar a justiça em sua vida, trair Lorenzo ou deixar Noah morrer. Aquilo não era uma escolha, era tortura. Você tem 2 dias, Ken disse, sua voz retornando àquela falsa calidez paternal. Não tente contar a Corsette ou a qualquer outra pessoa. Se eu descobrir, Noah estará morto antes que você termine de explicar. E não pense que você pode me enganar, Mia. Eu te conheço muito bem. Eu sou quem te ensinou tudo. Lembre-se. A chamada terminou. Mia sentou na escuridão. O telefone ainda pressionado em seu ouvido, embora a linha estivesse morta. Titan se aproximou e descansou a cabeça em sua coxa, um suave vinho saindo de sua garganta, como se ele estivesse tentando confortá-la. Mas Mia não podia ser confortada. Ela olhou para os olhos negros leais de Titan e sentiu seu coração se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. Eu sinto muito. Ela sussurrou, não sabendo se estava falando com o cão, com Lorenzo ou consigo mesma. Eu não tenho escolha. Naquela noite, Mia não dormiu. Ela sentou na cama, olhando pela janela, contando cada segundo das 48 horas que Ken tinha lhe dado. 48 horas para decidir quem morreria, seu irmão ou o homem que ela estava começando a amar. Mia, limpa a garganta, passou as próximas 24 horas em um inferno particular de tormento e divisão. Ela tentou contatar o centro de reabilitação onde Noah estava hospedado, mas ninguém atendeu. Ela ligou de novo, dezenas de vezes, e cada toque sem resposta fazia o medo dentro dela crescer mais pesado. Ken não estava mentindo. Ele tinha pessoas em todos os lugares. Ele podia matar Noah a qualquer momento, e ela não podia fazer nada para impedi-lo. Na segunda noite após a ligação, quando toda a propriedade tinha adormecido, Mia escorregou para fora de seu quarto. Titan levantou a cabeça e olhou para ela, olhos negros cheios de confusão. Mas ela sinalizou para o cão ficar. Deite-se, ela sussurrou, sua voz apertando. Eu voltarei. Ela sabia que era uma mentira. Se ela fosse pega, ela nunca mais veria Titan ou Lorenzo ou esta propriedade. Mas ela não tinha escolha. Noah era seu sangue, a única pessoa que restava neste mundo que verdadeiramente pertencia a ela, e ela faria qualquer coisa para protegê-lo, mesmo traindo o homem que a tinha dado esperança. Mia tinha aprendido o layout da propriedade nas últimas 3 semanas. Ela sabia que a sala de segurança ficava no porão, sabia os horários de patrulha dos guardas, sabia quais câmeras tinham pontos cegos e quais corredores eram menos usados à noite. Ela se moveu como um fantasma pelos corredores escuros, seu coração batendo como um tambor de guerra, suor frio escorrendo por sua espinha. A sala de segurança não estava trancada à noite porque alguém estava sempre de plantão. Mas Mia sabia que às 3 horas da manhã, o guarda noturno geralmente saía para fumar por 15 minutos. Ela tinha observado, memorizado, preparado para este momento, mesmo que ela se odiasse por fazê-lo. Ela escorregou para a sala de segurança assim que o guarda saiu. As telas dos computadores brilhavam intensamente, mostrando dezenas de ângulos de câmera por toda a propriedade. Mia sentou-se, seu coração batendo descontroladamente, e começou a copiar layouts de segurança, locais de câmeras, horários de patrulha, códigos de acesso de portas, pontos fracos no sistema de defesa. Ela plugou o USB no computador e transferiu cada arquivo, cada segundo parecendo um ano. Suas mãos tremeram tanto que ela quase deixou cair o USB 2 vezes. Seus olhos ardiam das lágrimas que ela estava forçando a voltar. E então ela ouviu passos. Mia congelou. Ela se virou e viu Titan parado na porta, olhos negros fixos nela sem piscar. O cão a tinha seguido até aqui,
silencioso como a própria escuridão. E agora ele estava lá, cabeça ligeiramente inclinada, olhando para ela com uma confusão e mágoa que ela não podia suportar. Eu sinto muito, Mia sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Eu não tenho escolha. Ela puxou o USB e correu passando por Titan pelas escadas para fora da propriedade através de uma saída dos fundos que ela sabia que não tinha câmeras. Ela correu como se o próprio diabo a estivesse perseguindo. E talvez isso fosse verdade porque o diabo, neste caso, era sua própria consciência. Ela encontrou o homem de Kane no local designado, um beco escuro a 2 quilômetros da propriedade. O homem não disse nada, apenas arrancou o USB de sua mão e desapareceu na noite. Mia ficou ali sozinha, tremendo no frio de novembro e sentiu uma parte de si mesma morrer. Quando ela voltou para a propriedade, o amanhecer estava rompendo. Ela esperava poder escorregar de volta para seu quarto despercebida, fingir que nada tinha acontecido. Viver com esta traição até que Caim estivesse satisfeito e deixasse Noah sozinho. Mas quando ela entrou no corredor principal, Lorenzo estava parado ali esperando por ela. Seus olhos cinzentos estavam gelados. Seu rosto uma máscara sem expressão que ela não tinha visto desde a primeira noite no Imperial. Frank estava ao lado dele segurando um tablet, exibindo imagens de segurança. Imagens dela copiando dados na sala de segurança. Eu confiei em você, Lorenzo disse, sua voz fria e constante como um sino fúnebre. Pela primeira vez em anos, eu confiei em alguém fora de minha família. Eu a deixei entrar em minha casa, dei a você acesso ao cão de meu pai, a deixei saber coisas que meus inimigos matariam para obter, e você me apunhalou nas costas. Mia queria explicar. Ela queria contar a ele sobre Caim, sobre a ameaça, sobre Noah, sobre a escolha que não era escolha alguma. Mas quando ela abriu a boca, Lorenzo levantou a mão e a parou. Não, ele disse. E aquela única palavra carregava o peso de 1000 maldições. Eu não quero desculpas. Eu não quero razões. Você me traiu, e isso é tudo o que preciso saber. Ele virou-se para Frank. Tirem-na daqui e certifiquem-se de que ela nunca mais pise em nenhuma propriedade Corsetti. Lorenzo, Mia tentou uma última vez, sua voz falhando. Por favor, me ouça. Eles vão atacar. Eles vão. Mas Lorenzo já tinha se virado e ele não olhou para trás. Titan estava no meio do corredor, olhando de seu mestre, caminhando para longe para a mulher sendo arrastada para fora. O cão gemendo suavemente, andando de um lado para o outro, incapaz de escolher quem seguir. Pela primeira vez desde que Mia o tinha curado, Titan parecia uma criatura sendo dilacerada pela dor. Mia foi empurrada para fora da propriedade ao amanhecer com nada além das roupas em suas costas e um coração completamente estilhaçado. Ela ficou do lado de fora dos portões de ferro olhando para a mansão lentamente se iluminando sob o sol da manhã, e ela sabia que tinha perdido tudo novamente. Mas desta vez ela não o tinha perdido porque foi traída. Ela o tinha perdido porque ela mesma tinha se tornado a traidora. E aquela dor era 1000 vezes pior. Mia não saiu. Ela não podia. Depois de ser forçada a sair pelos portões de ferro, ela conseguiu andar mal 1 quilômetro antes que suas pernas falhassem. E ela desabou na beira da estrada, sentada ali por horas e olhando para o nada enquanto pensava em Noah, em Lorenzo, na escolha impossível que ela tinha sido forçada a fazer. Até que a noite caiu e um único pensamento a arrancou do entorpecimento. Caim já tinha a informação. Eles iam atacar e Lorenzo não sabia quando. Ela tinha tentado avisá-lo, mas ele não tinha ouvido. Muito bravo e muito ferido por sua traição para ouvir qualquer coisa que ela disse. E agora ele ia morrer por causa disso. Mia cambaleou para seus pés e começou a correr de volta para a propriedade, não sabendo o que ela planejava fazer ou se ela podia fazer algo, mas incapaz de sentar ali e deixar Lorenzo morrer. Não por causa de si mesma, não por causa da informação que ela tinha roubado, mas porque ela o amava. Ela estava na metade do caminho quando tiros rasgaram a silenciosa noite suburbana.
explosões afiadas ecoando como trovão em uma tempestade morta. Seu coração parando por uma batida antes de bater violentamente contra suas costelas, enquanto ela corria mais rápido com pulmões ardendo e pernas gritando, recusando-se a parar. Quando ela alcançou o perímetro, a visão a congelou em horror. Os portões de ferro explodidos, duas caminhonetes pretas bloqueando a entrada, tiros estalando de todas as direções, gritos, vidro estilhaçado, flashes de cano piscando como vagalumes mortais no escuro. A família Benedetto tinha vindo, e eles tinham vindo em força. Mia contou pelo menos 30 homens armados jorrando nos terrenos com precisão aterrorizante, sabendo exatamente onde as câmeras eram cegas, onde as patrulhas estariam, onde atacar e onde avançar com segurança. Tudo por causa dela, porque a informação que ela tinha roubado estava agora sendo usada para matar as pessoas que a tinham dado um lar. Dentro da propriedade, o inferno tinha aberto suas portas, enquanto os homens de Lorenzo lutavam ferozmente, mas estavam em menor número e foram superados. Atiradores Benedetto movendo-se como se tivessem ensaiado este assalto 100 vezes. Na sala de estar principal, Gianna Corsetti estava tentando tirar sua jovem neta, a sobrinha de Lorenzo, hospedada durante a noite, do perigo quando um esquadrão Benedetto invadiu. E a mulher de 65 anos não hesitou, empurrando a criança atrás dela, sacando a pistola compacta que ela sempre carregava, derrubando os dois primeiros homens antes que a terceira bala batesse em seu ombro, enviando-a para o chão enquanto o sangue florescia em seu elegante vestido preto. No entanto, ela manteve a arma e protegeu sua neta gritando com seu corpo. A mãe do Lobo de Ferro de Chicago, pronta para morrer antes que alguém tocasse sua família. A notícia de sua lesão chegou a Lorenzo através de seu rádio em meio ao caos. E ele estava lutando no segundo andar quando ele ouviu. E pela primeira vez em sua vida, o Lobo de Ferro perdeu o controle, rasgando em direção à sala de estar e derrubando 3 homens Benedetto ao longo do caminho. Inconsciente, ele estava correndo direto para uma armadilha onde Marco Benedetto esperava com 10 dos atiradores mais de elite da família. Marco tinha 32 anos, vicioso e impulsivo, o filho de Dom Carlo Benedetto, queimando com ódio desde que Lorenzo tinha humilhado seu pai durante uma negociação 5 anos antes. E esta noite era vingança, começando com a morte de Lorenzo bem na frente de sua mãe. Lorenzo entrou na sala de estar e instantaneamente se viu cercado por 10 armas apontadas para ele de todas as direções, congelando enquanto seus olhos cinzentos varriam a sala em um microsegundo, vendo sua mãe sangrando, mas viva e olhando para ele, não com medo por si mesma, mas com terror por seu filho. Sua sobrinha soluçando atrás de sua avó e Marco Benedetto, sorrindo com sua arma apontada direto para o peito de Lorenzo, cuspindo desprezo enquanto ele zombava do Lobo de Ferro, finalmente pego sem ninguém para comandar. Lorenzo não respondeu, de pé alto com ombros quadrados e encontrando a morte com o frio orgulho do sangue Corsetti. Enquanto ele pensava em seu pai, que tinha morrido da mesma forma 2 anos antes, cercado e inflexível, pensou em Triton, o cão que ele tinha trancado na escuridão por 2 anos, até que uma mulher magra com olhos